Olá, boa noite. Meu nome é Maria da Conceição. Estou no curso de extensão na perspectiva da educação especial, junto com a minha colega. Se apresente, por favor. Olá, boa noite. Apresente-se, por favor. Eu sou Maria Leida Oliveira Rios. E será a minha entrevistada de hoje à noite, tá? O nosso trabalho é voltado exatamente à atividade de gravar um vídeo sobre a perspectiva da linguagem. E de acordo com o Vygotsky, nós temos algumas falas dele aqui, no qual eu irei fazer uma pequena entrevista com minha colega e ela irá responder as questões, as perguntas. E aí, de acordo com o pensamento dele, ela vai tentar explicar um pouquinho. Porque o que a gente observou na nossa pesquisa sobre o pensamento de Vygotsky é que a construção dos processos psicológicos superiores e na formação dos conceitos científicos são os principais mediadores do pensamento humano. No caso, e também do desenvolvimento cognitivo. Conforme o que foi proposto por Vygotsky, a linguagem não apenas expressa ideias, ela interage socialmente na vida do ser humano. E os seus pensamentos, no caso psicológicos, é o quê? É a memória voluntária, a atenção dirigida, o pensamento abstrato e a linguagem que possibilita a mediação simbólica, permitindo que os indivíduos internalizem o conhecimento e reorganizem o seu próprio raciocínio. De acordo com isso, vamos para a nossa primeira pergunta para a nossa coleguinha. Qual é o papel da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores? Então, a linguagem, ela possibilita a mediação simbólica, né? Permitindo que os indivíduos internalizem esse conhecimento, organize também as informações e que, de fato, também reorganize a questão do raciocínio. Como Vygotsky entende a relação entre linguagem e pensamento? De fato, Vygotsky, a linguagem não apenas expressa as ideias, mas também transforma profundamente a maneira como pensamos, organizamos as informações e interagimos também a questão social, né? Socialmente. Quais são alguns dos processos psicológicos superiores influenciados pela linguagem? Ou é a memória voluntária, atenção dirigida, pensamento abstrato, que são exemplos, né, dos processos psicológicos superiores mediados pela linguagem. De que forma a linguagem contribui para a regulação do comportamento? Através das mediações simbólicas, né? A linguagem também permite que o indivíduo desenvolva as estratégias cognitivas, aprimora também as questões habilidosas do aprendizagem, regulando o seu próprio comportamento. Qual é a importância da linguagem na comunicação interpessoal? A importância da linguagem viabiliza a troca de experiência, a construção coletiva do conhecimento, sendo de fato essencial a interação social. Como a linguagem atua na construção dos conceitos científicos? Ela organiza e sistematiza o saber, né? Possibilitando a sua comunicação de maneira muito clara e bem precisa. Qual a diferença entre conceitos espontâneos e conceitos científicos? Então, os conceitos espontâneos são dirigidos na vivência cotidiana, enquanto científicos são construídos de maneiras progressivas, que exigem um domínio de linguagem especializada.
Porque o ambiente social e educacional é importante na formação dos conceitos científicos. É porque ele possibilita a troca de ideias, confronto de hipóteses, né? A consolidação dos conhecimentos, estimulando o pensamento crítico. Como a linguagem influencia o avanço das ciências. Ao permitir a comunicação clara e sistemática das ideias, a linguagem ela fortalece, né, a construção de conhecimentos, estimulando o próprio pensamento crítico. Porque a linguagem é considerada um instrumento fundamental para a evolução do pensamento humano e da sociedade. Porque é indispensável para o desenvolvimento da cognição, da produção científica e da transformação social. Pois bem, aqui nós conseguimos mais ou menos compreender como que a linguagem funciona desde a infância até a fase adulta. Ou seja, nós somos exatamente o exemplo do que é a linguagem. Por quê? Porque a gente se comunica de formas diferentes. Você não concorda, Leda, com isso? Sim, sim. E de fato ela é um instrumento, né, fundamental para a nossa evolução, o pensamento humano. E de fato a linguagem é a transformação da sociedade. Ou seja, nós temos a nosso favor a linguagem de várias formas, né? Não só a base da memória, nós temos a comunicação não verbal, que no caso é a comunicação através dos movimentos, dos gestos, que a gente, com o passar do tempo, a gente vai se comunicando, né? Não precisa exatamente só a forma verbal, só a fala. De acordo com o Vygotsky, o pensamento do ser humano pode ser pode ser repassado para outro de acordo com os movimentos, com as atitudes, justamente, com os gestos. Então, assim, estamos terminando o nosso trabalho. Espero que tenha sido colaborativo para todo mundo e que também venha enriquecer um pouquinho mais a plataforma para que a gente possa seguir em frente no nosso curso. Não é isso, Leda? Verdade, colega. Muito obrigada, tenha uma boa noite e aqui a gente encerra o nosso trabalho. Muito obrigada.